Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a leitura de mais um capítulo de Caçador Sem Coração. Agora a gente vai pro 28. A gente tá quase chegando na metade do livro, né? O livro tem 62 capítulos e a metade é 31 capítulos, então a gente já tá pertinho de 50% da história. Eu tô achando que essa história tá bem legal, porque tá na metade da história e eu ainda não sei o que vai acontecer. Então, tá bem inesperado pra mim. Eu não acho que tem nenhum clichê até agora, porque tudo que eu espero que vai acontecer numa fantasia ainda não aconteceu nada aqui. Então, eu não sei muito bem o que vai acontecer, eu não sei muito bem o que esperar dos personagens. Isso tá sendo bem interessante pra mim. Tanto a Rune, o Gideon, o Alex, eles são, assim, personagens bem controversos. Quando eu acho que eles vão fazer uma coisa, eles acabam fazendo outra. Então, eu tô ansiosa pra saber e descobrir aí como que vai ser as próximas coisas que eles vão aprontar. Então, vamos lá pro capítulo 28 e aí vocês me contem o que vocês estão achando também, tá? Esse capítulo agora é da Rune. A resposta de Gideon só chegou um dia e meio depois. Rune estava no conjuratório, trabalhando no discurso para o jantar dos luminares, quando Lisbeth a interrompeu. Chegou um pacote para a senhorita. Ai, é o vestido, meu Deus! Rune, que estava no meio do processo de cuspir mentiras extravagantes no papel, pediu que a criada o deixasse na escrivaninha e só olhou para ele quando ela chegou ao fim do parágrafo. Era uma caixa branca e simples, amarrada com uma fita azul bem claro. O azul do mar invernal, ela pensou. Olhando para a caixa, Rune se levantou. Ela alongou o pescoço, empurrou o discurso para o lado e pegou o pacote. Ela soltou o laço e depois ergueu a tampa e abriu o papel pardo. Tinha uma peça verde água dobrada lá dentro. Em cima, Rune encontrou um bilhete escrito em nanquim. Está me pedindo que eu seja seu acompanhante? Gideon, era uma carta escrita à mão, tá? Rune leu e releu as palavras antes de virar o papel e procurar o resto da mensagem. Mas aquilo era tudo. Isso é um sim? Ela perguntou a si mesma. Olhando de soslaio para o tecido verde, ela colocou o bilhete de lado e pegou o vestido. Algo se acendeu nela quando o traje se desenrolava. O seu coração acelerou quando ela assimilou as mangas de renda e o corpete delicadamente bordados. Depois de soltar os laços, Rune tirou a roupa que estava usando e colocou o vestido elegante. O toque da seda parecia suave como o de água contra a pele, e as mangas caíam como luvas em seus braços. Sem alguém para atar as fitas nas costas, ela deixou aberto. Calçou os sapatos de seda que tinham vindo juntos e saiu para o quarto, onde ela parou diante do espelho de corpo inteiro. O seu coração quase saiu pela boca. O tom de verde menta e a renda branca completava sua tez clara e intensificava os tons de ruivo do seu cabelo. Com os dedos trançados, os padrões quase impecáveis no corpete. Rune tentou lembrar o quanto ela odiava o garoto que costurou aquele traje. Mas aquele era o vestido mais lindo que ela já tinha visto. Quanto mais que ela já tinha vestido, e ela não conseguiu deter o calor que se espalhava por ela. Ela desejou ter pedido que Lisbeth ficasse para que amarrasse as fitas e os ajustes ficassem perfeitos. O tule do vestido farfalhou ao redor de suas pernas, enquanto ela voltava para a escrivaninha. Largando-se na cadeira, ela pegou um papel, uma pena e rabiscou uma resposta. Gideon Sharp, Rua da Cautela 113, Velho Bairro. Sim, Gideon, eu estou pedindo que seja meu acompanhante. Rune. PS. O meu plano é conquistá-lo para que você continue fazendo vestidos para mim por toda a eternidade. PS2. Me avise quando isso estiver funcionando. Ela achou difícil se concentrar depois daquilo e ficou quase aliviada quando Lisbeth a interrompeu de novo. Rune tinha acabado de escrever o discurso e agora o recitava, enquanto andava de um lado para o outro no cômodo. Senhorita Rune? Lisbeth olhou por cima do ombro e entrou no conjuratório. A senhorita tem visita. Ele está no saguão. Rune, que não esperava ninguém, ergueu os olhos da página. Quem? Lisbeth baixou a voz. Aquele capitão da guarda sanguínea. Gideon? Rune arregalou os olhos. O que será que ele quer? Diga a ele que ela ainda estava usando o vestido que ganhara dele, os laços abertos nas costas. Diga que eu desço já. E lhe ofereça algo para beber, eu acho. Lisbeth assentiu antes de sumir pela porta.
Porcaria! Ela tinha comprado um terno para Gideon no dia anterior, para encantar com o contrafato e também para compensar o que ela tinha arruinado com o vinho. Não que qualquer coisa fosse compensar a destruição de um traje feito pelo doido Sharp, claro. E a lembrança ainda a enchia de culpa. Para que coubesse direito, porém, a costureira precisaria fazer alguns ajustes, então Rooney ainda não tinha o paletó em mãos. Portanto, ela ainda não podia usá-lo para conseguir informações. Tudo bem, disse a si mesma, tirando o vestido. Só fique apresentável e desça, ela pensou. Rooney pegou as roupas que tirara pouco antes, mas viu como estava amarrotada assim que as ergueu no chão. Precisando de algo para vestir, ela correu até o guarda-roupa e pegou a primeira peça que achou. Um vestido simples de verão que batia nos seus joelhos. Descalça, ela desceu correndo as escadas e se deteve de imediato ao vê-lo no saguão. Gideon estava de costas com as mãos para trás enquanto observava os arredores. Ele vestia calças marrons simples e dobrara as mangas da camisa até os cotovelos, expondo o antebraço. O coração de Rooney quase parou quando o viu. Aquele era o mesmo garoto. Garoto, ela fica chamando ele de garoto, ele não é um garoto, é um homem. Que a agarrara por trás 2 noites antes, o mesmo que ela apunhalara na perna. Gideon cumprimentou Rooney assim que se recompôs. Mas que surpresa boa! Ele se virou e Rooney vacilou um pouco com seu olhar penetrante. De quanto do incidente na mina ele se lembrava. O lugar estava muito escuro, embora estivesse acendido o sinalizador. Ele não removera o capuz dela e a tempo de ver o seu rosto. Mas será que ele saberia? De alguma forma, ele saberia que era ela? As pernas de Rooney pareciam moles como gelatina. Ela agarrou o corrimão com uma força um pouco exagerada e continuou descendo as escadas. O que o traz à casa do mar invernal? Eu vim perguntar se você gostaria de sair comigo para uma caminhada. Uma caminhada? Eu lembro que falou de uma praia aqui perto. Ele de repente pareceu inseguro e soltou as mãos. Bom, se estiver ocupada, eu... Ah, sim, digo. Não estou ocupada e, assim, há uma praia. Ela chegou à base das escadas estranhamente sem fôlego. Uma caminhada seria adorável. Ótimo, disse ele. Qual é o motivo verdadeiro de você estar aqui? Pensou ela. Ela tentou sorrir. Depois olhou na direção de Lisbeth, que entrara no saguão para lhe trazer um chale de tricô. Rooney aceitou a peça e a jogou sobre os ombros. Ela e Gideon ficaram ali parados por instantes, desconfortáveis, antes que ela se desse conta de que não tinha como ele saber o caminho até a praia, a qual ele jamais tinha ido. Certo, sentiu o rosto ruborizar. Venha comigo. E o guiou pela casa. Foi apenas quando chegaram aos jardins que Rooney se perguntou se deveria ter levado a faca presa à coxa. Ela tá com medo agora. Acabou o capítulo 28, esse foi pequenininho, né? E agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 29. Esse é um pouco maior, então vai ser só esses 2 capítulos nesse vlog, provavelmente. Então é isso, pessoal. Eu esperava que ela fosse descer as escadas já usando o vestido que ele deu pra ela, porque ela ainda tava usando, né? Ela botou o vestido e não tirou mais. Eu achei fofo. Ela tá muito encantada com ele. Se eles não fossem inimigos mortais, talvez eles já estivessem juntos. E aí, vou dar uma pausinha aqui, daqui a pouco eu volto com o capítulo 29. Vamos agora fazer a leitura do capítulo 29, de Caçador Sem Coração. Esse capítulo é do Gideon. Eu gosto mais dos capítulos do Gideon do que os capítulos da Rooney. Mas eu vou confessar que ultimamente eu tenho gostado dos capítulos da Rooney também. Não tá sendo assim, mais tão desproporcional a minha satisfação em relação aos capítulos. Tenho gostado dos 2. Vamos lá pro capítulo do Gideon. Esse aqui é bem grande, ele tem quase 20 minutos esse capítulo. Gideon diminuiu o passo para acompanhar Rooney conforme ela o guiava por entre as sebes labirínticas. Ela carregava uma lamparina em uma das mãos enquanto caminhava pelos jardins, a outra prendendo com força o chale junto ao seu pescoço. Ela estava com o cabelo solto e a brisa soprava os fios em seu rosto, o que deixava Gideon com uma vontade louca de afastá-los com os dedos. Rooney não estava com os lábios pintados naquela noite, nem com as bochechas coradas por ruge. Encontrava-se até mesmo descalça. Ela parecia selvagem,
natural e exposta ali, muito diferente da garota que ele costumava ver toda produzida nas festas. Aquilo o pegou desprevenido. Ele tinha ido até lá para recuperar a confiança dela, pois Rooney ainda era sua principal linha de investigação. Mas de repente ele se viu hesitando, incerto, e o silêncio entre eles aumentava como uma crescente. Ele olhou para o corte inflamado no antebraço de Rooney. Como uma garota que passava os dias planejando festas e espalhando boatos poderia ter se ferido daquela forma? A senhorita se machucou? E Rooney se sobressaltou. Ah, sim, eu caí, enquanto eu cavalgava ontem. Cortei o braço numa pedra. Às vezes eu sou tão desastrada. Ela sorriu, cobrindo o braço com o chale e mudando de assunto. Por acaso considerou meu convite? Para ir ao jantar dos luminares? Eu achei que a minha resposta fosse óbvia. Rooney olhou para ele de soslaio, entreabrindo os lábios. Aparentemente não foi. Ele quase riu. Ora, Rooney, claro que eu vou acompanhá-la. Você pensou que eu recusaria o seu convite? Ela sustentou seu olhar. Eu nunca sei o que esperar de você. As palavras pairaram entre eles. Era Rooney Winters quem estava falando ou era a mariposa escarlate? Gideon não tinha prova de que ela era a mariposa, de que elas eram a mesma pessoa. Rooney tinha um álibi muito forte para a noite anterior. Por outro lado, ela estava com um machucado recente, muito similar ao que a mariposa exibiria, caso tivesse sido acertada pelo tiro de Layla. Ele não podia prendê-la, mas tampouco estava convencido da sua inocência. Era por isso que ele estava ali. Se Rooney fosse a mariposa, jamais confiaria nele depois da armadilha na mina de Porto Raro. Ele precisava compensar o dano que havia causado, porque a única forma de desmascarar a criminosa era se aproximando dela. E a única forma de fazer aquilo era convencer Rooney a confiar nele de novo, se isso fosse possível. E o que eu faria se a estivesse cortejando de verdade? Pensou ele. Gideon se retraiu com o pensamento. Ele não sabia como se sentia atraído por alguém tão superficial como Rooney Winters. Mas talvez aquela fosse a forma errada de pensar nas coisas. Como se sentiria atraído por uma garota que estivesse fingindo ser superficial, com tanta perícia a ponto de conseguir passar a perna nele? Ah, aquilo era fácil. Gideon pigarreou. Os seus jardins são lindos. Ele se retraiu, imaginando Harold revirando os olhos. Isso é o melhor que consegue fazer, garanhão. Ele imaginou a amiga, né? São, murmurou Rooney, varrendo os arredores com o olhar. Eu tento manter as plantas bem cuidadas, mas eu não tenho a devoção da minha avó. Ela amava essas flores como se fossem suas filhas. Ao mencionar Kestrel, a expressão de Rooney se suavizou. Ela continuou sem esperar resposta, fitando as sebes. Às vezes, eu aperto bem os olhos e quase consigo ver minha avó podando as rosas, ou bebericando chá na estufa, com uma caixa cheia de pacotes de semente do lado, planejando o jardim da próxima estação. Ela olhou de canto de olho para Gideon, o rosto empalidecendo, como se tivesse dito mais do que ela desejava dizer. A gente nunca teve um jardim, disse ele, para aliviar a atenção dela. Mas a minha mãe cultivava algumas ervas numa floreira no beiral da janela. Gideon desejou de imediato ter pensado em outra coisa para falar. A falta de terras de sua família era um lembrete óbvio do abismo que havia entre eles em torno da posição social. Criação, estilo de vida no geral, isso tudo era um abismo, que tinha se reduzido um pouco depois da Revolução, mas sempre existiria. Provando que ele estava certo, Rooney disse. Você poderia ter um jardim agora, se você quisesse. Poderia viver num local muito mais grandioso do que a casa do Mar Invernal, com jardins ainda mais bem cuidados. Tudo como recompensa do que fez em nome da República. Eu tenho certeza de que o nobre comandante lhe daria tudo se você pedisse. Eu tô feliz no velho bairro. Você tá? Gideon se retraiu com a pergunta, lembrando do dia que tirara as medidas dela na loja dos pais. Pegou-se pensando no que ela havia achado das ruas imundas do bairro, daquele ar poluído, dos estalos e chiados das fábricas próximas. Dá pra ver que você não gostou muito do velho bairro. Ela pareceu se impertigar ao lado dele. Eu só quis dizer que...
Foi a sua primeira vez visitando o bairro? Rooney não precisava responder, estava nítido. Em todos os anos de amizade entre Rooney e Alex, ela jamais pisara no apartamento onde os irmãos viviam. Alex sempre ia à casa do mar invernal, ou tinha vergonha de convidar a amiga para visitar o seu lar humilde, ou convidara e Rooney se recusara a ir. Quando meus pais morreram, eu fiquei com a loja e com o apartamento, explicou Gideon. Mas por que você escolheu morar lá? Por que você não vendeu a propriedade e pediu terras ao comandante? O Palacete do Espinheiro, por exemplo, poderia ter sido seu. O Palacete do Espinheiro. Gideon estremeceu. Uma sombra profunda pairava sobre aquela casa. Ele ainda sentia a presença de Cressida ali. Ainda sentia o fedor da sua magia no ar. Nas poucas vezes em que voltara ao local, Gideon tinha sido perturbado por pesadelos em plena luz do dia. Eu preferia dormir debaixo da ponte a morar no Palacete dos Espinheiros, disse ele mais para si mesmo do que para ela. Se achou o velho bairro abaixo dos seus padrões, eu não vou nem mencionar onde vivíamos antes. Eu nunca disse que o velho bairro está abaixo dos meus padrões. A voz dela ecoou a um ponto de vários passos atrás dele, o que fez Gideon se dar conta de que Rooney tinha parado de andar. Virando-se para olhar para ela, deparou-se com a silhueta de Rooney contra a luz avermelhada do sol poente. O vento fazendo seu vestido de verão branco voejar ao redor dos seus joelhos. Estava no limite dos jardins. As sebes eram mais baixas e menos cuidadas ali. Eram selvagens, como ela. O bairro onde você mora é pitoresco. Pitoresco é uma palavra educada que as pessoas usam quando não querem ser grosseiras. As bochechas dela coraram, o vento soprando seus cabelos no rosto. Está mesmo tão determinado a distorcer o que eu digo? Gideon ficou em silêncio, analisando-a. Se Rooney Winters e ele estivessem de fato se cortejando, o que jamais aconteceria, aquele seria exatamente o tipo de discussão que eles teriam. É pitoresco os moradores do velho bairro precisarem contar moedas para ter energia em casa? Pitoresco que os pais passem metade dos anos com fome para que os filhos possam se alimentar? Ou ver crianças penitentes pedindo dinheiro nas ruas do bairro? Ou o fato de que os velhos e enfermos morram de frio enquanto dormem porque não conseguem arcar com os custos do aquecimento? Eram coisas que aconteciam com frequência no velho bairro. Rooney encarava Gideon, horrorizada. Claro que ela não sabia daquelas coisas. Ela vivia em um mundo diferente, que ficava a apenas 1 hora de cavalgada, mas poderia muito bem ser tão distante quanto a lua. Gideon se virou e continuou caminhando, irritado consigo mesmo por ter puxado aquele assunto, irritado por ela ser tão por ela ser tão ela. Eu não sei muito bem porque você está aborrecido comigo, disse ela às costas de Gideon. Se há crianças penitentes pedindo dinheiro nas ruas, é culpa da República. O nobre comandante transformou os familiares delas em párias por ajudar bruxas. Ele se deteve. Ou não se lembra de como o comandante nos prometeu um mundo melhor, prosseguiu Rooney antes que ele pudesse responder. Um mundo onde não houvesse miséria. Apesar da raiva de Gideon, ela estava certa. Ele ainda se lembrava dos comícios, dos discursos, dos panfletos escondidos nos bolsos, nos sapatos ou entre as páginas de livros que trocavam de mão debaixo do nariz dos aristocratas. Nicholas Creed, de fato, tinha prometido um mundo melhor, mas ainda estavam esperando a sua chegada. Se as pessoas vivem na pobreza, a raiva deve ser direcionada a ele, acrescentou Rooney. Ele girou nos calcanhares. Acha que não havia pobreza antes? Não tem ideia de como é o mundo real. A senhorita leva uma vida mimada, privilegiada. Sempre levou. Eu não digo que a culpa é sua. Eu estou apenas apontando os fatos. Se você não quiser olhar para coisas feias, você não precisa. Pode fingir que elas nem existem. Um rubor profundo subiu pelo pescoço dela. Pessoas como a senhorita e a sua avó prosperaram sobre o reinado das bruxas, quando as coisas estavam piores do que são agora. Então não finja que você se importa. Não se importava na época e você não se importa agora. As rainhas irmãs ou o nobre comandante, para a senhorita dá no mesmo. Ela se encolheu, como se ele tivesse lhe dado um tapa na cara. Todo o ímpeto de Gideon desapareceu quando ele notou. Droga, ele tinha ido longe demais. Rooney, ele correu a mão pelo cabelo. Eu sinto muito.
Por que ele precisava ser tão brutalmente sincero? De repente, ela parecia muito pequena. Ele teve vontade de chegar mais perto dela, mas teve medo de que ela se retraísse. Eu concordo. A revolução deveria ter melhorado as coisas para todos nós, mas ainda há um longo caminho pela frente. Ela permaneceu calada, olhando para ele enquanto o vento agitava o seu cabelo. Eu arruinei tudo, pensou Gideon. Ela vai se virar e ir embora e nunca mais vai falar comigo. Em vez de tentar salvar a situação, o último fio que restava da última linha de investigação sobre a identidade da Mariposa Escarlate, ele daria o braço a torcer. Estava se sentindo mal por ter insultado Rooney e a coisa certa a fazer seria sugerir que voltassem para casa. Mas antes que ele pudesse fazer isso, ela se aproximou e parou a centímetros dele. Se eu achasse que você está abaixo dos meus padrões? E os olhos dela, duros como estanho, procuraram os dele. Por que eu estaria aqui, caminhando com você? E ele a encarou de volta. Realmente por quê? Pensou ele. Gideon afastou o cabelo emaranhado que o vento soprara no rosto dela. Ficou surpreso quando ela não se desvencilhou, quando permitiu que ele ajeitasse os fios atrás da sua orelha. Pareceu até relaxada, deixando que ele a visse com clareza. Ele não deveria ter apreciado tanto a sensação do cabelo dela contra sua mão, a forma como ela relaxou em contato com seus dedos. Belas herdeiras podem até cortejar soldados comuns, mas não se casam com eles. Ele falou, né? A boca de Rooney se curvou um pouco. Por acaso você acabou de me chamar de bela, Gideon? Eu estou só afirmando o óbvio. Não mude de assunto. Ela desviou o olhar. Você sabe que é verdade, Rooney. Gente da sua estirpe não se casa com pessoas inferiores. Na experiência de Gideon, quem nascia na riqueza e privilégios queria sempre mais, não menos. Era como uma droga viciante. Quem provava o poder só queria mais e mais dele para matar a sua fissura. Eu não sei os passos da sua dança, disse ele. Eu não tenho a estima dos seus amigos. Eu não sei usar 17 talheres diferentes num jantar. Ele soltou o cabelo dela, que voltou a voejar ao sabor do vento. Eu não tenho como aumentar a sua herança. Ele sabia que estava andando no fio da navalha, lembrando a ela as razões pelas quais a união dos dois não fazia sentido, que aquela farsa que estavam encenando era frágil, mas se o objetivo era se mostrar vulnerável para assim despertar vulnerabilidade nela também, então ele precisava falar a verdade. Pessoas como você são impossíveis, respondeu ela. Eu não me importo com nada disso. Ele quase revirou os olhos. Claro que você se importa. Então por que estamos aqui, se eu sou superficial? Pura pompa, sem substância. O que você está fazendo aqui comigo? Por que alguém como você iria querer alguém como eu? Gideon abriu a boca para responder, mas ele não sabia a resposta. Ele a analisou, sorvendo a visão dos cabelos iluminados pelo sol poente, dos olhos cinzentos que pareciam aço derretido. Em seu silêncio, Rooney pareceu chegar às próprias conclusões. Talvez você esteja certo. Ela deu a volta nele com a lamparina em mão e abriu o ferrolho do portãozinho branco da fronteira do jardim e saiu para a Campina Lane. Um de nós pensa que é bom demais para o outro, mas essa não sou eu. O portão se fechou atrás dela. Gideon ficou olhando a garota se afastar. O quê? Daquele lado da cerca, ele viu Rooney avançar pela trilha que passava em meio ao mato alto, seguindo em direção do bosque ao longe. Por alguma razão esquisita, os seus pensamentos voltaram para Cressida. Ele aprendera muito rápido a não desafiar Cress. Discussões com ela tinham consequências. Quando ele discordava ou desobedecia à bruxa, o punia. Às vezes punia os outros também, até que ele parara completamente de resistir. Nossa, ela era terrível. Rooney, por outro lado, parecia perturbada por seus insultos, mas não se abalara quando ele a desafiava. Era um território desconhecido e sem um mapa para se guiar. Gideon ficou ali parado, observando-o se afastar. Nem mesmo a voz de Harrow em sua mente ajudou. Se gostasse de verdade dessa garota, você iria atrás dela, ele pensou. Pulando o portão, Gideon correu pela trilha atrás de Rooney, com o coração batendo loucamente, e de forma geral ele evitava situações que o deixavam vulnerável. Mas lá estava ele,
correndo justamente na direção de uma... Se a gente for em frente com isso, tem algumas coisas que você precisa saber, falou Gideon quando a alcançou. E Rune olhou para ele de soslaio. Para que decida se é isso que você quer, se sou eu que você quer. A floresta à frente bloqueava a visão do mar, mas ele podia sentir a maresia no ar. Eles estavam perto da praia. Rune fitou sobre o brilho da lamparina. Certo, pode falar. É um jogo, lembrou ele a si mesmo, sentindo o peito apertar. Você não significa nada para ela, ele pensava. Mas, se era mesmo verdade, por que ele sentia que estava se jogando de um precipício e torcendo para não cair? E acabou o capítulo. O Gideon, ele passa o tempo inteiro pensando, ela é uma bruxa, ela é uma bruxa, ela é uma bruxa, mas ele tá se apaixonando por ela cada momento, né? Ele achava que ela era superficial, que ela pensava na aparência, que ela era burra, que ela não sabia conversar, que eles não conseguiam ter uma troca, mas ele tá se apaixonando por ela cada vez que ele entra nesse jogo, ele tá se apaixonando mais, tá se deixando levar. Ele meio que ele tem quase certeza que ela é a Mariposa Escarlate, e mesmo assim ele ainda vai procurando dentro do buraco até... Não sei o que ele vai fazer, o que ele vai dizer pra ela aí, quais são as coisas que ele vai contar, se ela tem, o que ela tem que saber pra dizer. O próximo capítulo 30 é do Gideon também. Vamos lá no próximo vlog, vamos ver o que vai continuar nessa coisa aqui, nessa interação deles dois juntos. E o baile lá ainda nem chegou, né? Que eles vão ser acompanhantes no baile. Tô bem assim, eu falo isso o tempo todo, mas eu tô bem ansiosa com os capítulos desse livro. Eu fico bem ansiosa pra saber o que vai acontecer, porque são coisas assim que eu não tenho a menor ideia de pra onde vai. Quero que vocês me digam aí quais são as opiniões de vocês sobre esses capítulos desse livro, porque eu não sei nem o que pensar. Então vamos lá, vamos pro próximo capítulo no próximo vlog. E até lá, pessoal. Tchau, tchau.